Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula de algoritmo e de lógica de programação fornecida pela Escola TI. Então vamos dar continuidade nas nossas aulas. Vou abrir meu programa Deve Ser Mais e criar mais um projeto em Arquivo, Novo, Projeto, Console Application, Projeto C e Exercício 3. Vou dar um OK. Eu vou aqui na minha pasta Exercícios Escola TI, criar uma pasta chamada Exercício 3, Exercício 3 e vou salvar aqui dentro. Bom pessoal, aqui é o arquivo principal. Como está de costume, nossa função main vai ser do tipo void. Não vai ter nenhum tipo de retorno. Void. Tirar o retorno 0. Na aula passada, nós vimos comando de entrada e saída. Recapitulando, função printf pode ser comandos de entrada e de saída, sendo que comando de entrada é que o usuário vai interagir com o nosso sistema, dando algum tipo de informação, e comando de saída vai mostrar o resultado para o usuário. Beleza. Hoje nós vamos aprender como criar variáveis aqui na linguagem C e falar um pouco sobre identificadores, tá? Então vamos lá. Como que criamos variáveis aqui no nosso programa na linguagem C? Primeiro, a gente tem que colocar os tipos de variáveis. Se vocês não lembram quais são os tipos de variáveis, eu aconselho vocês acessar o link aí embaixo para voltar na aula 2 e na aula 3. Mas eu vou explicar os mais utilizados no nosso cotidiano. Tá. Primeira variável, representação de variável, eu vou utilizar a variável float. Então, minha primeira variável vai ser do tipo float. E vou dar o nome da minha variável chamado de nota, ponto e vírgula. Para quem não sabe e está começando a ver esse vídeo, variável é um espaço armazenado na memória, tá? Então essa nota vai ser armazenado na memória com o dado que o usuário vai digitar ou essa variável tenha alguma informação, tá? Então nós criamos uma variável do tipo float, lembrando-se que do tipo float é números reais, números quebrados. Por exemplo, na videoaula 2 eu expliquei, por exemplo, que o float podia ser 2.4, 15.75 e entre outras. Na linguagem de programação, nós não utilizamos números decimais com vírgulas, e sim com pontos. Tá? Uma outra variável que eu vou criar vai ser do tipo int, que vai ser do tipo inteiro, e vai ser chamado de idade, ponto e vírgula. Tá? Então nós criamos duas variáveis de tipos diferentes. Int já nada mais é do que números inteiros, por exemplo, 9, 0, menos 2, menos 7, 4 e assim sucessivamente. A próxima variável vai ser variável char, que vai receber o nome, uma variável chamada sexo, ponto e vírgula, e a última variável chamado char, chamado nome
entre colchetes. Por que entre colchetes? Na aula 2 eu expliquei que existe na linguagem C duas variáveis que trabalham com caracteres. Por exemplo, o sexo, o char vai trabalhar com caractere, só que o char sexo ele vai trabalhar apenas com uma caractere, com apenas uma letra. E o char nome entre colchetes, nós passamos o limite de caractere, ou seja, se a gente passar 5 entre colchetes, então o usuário poderá digitar apenas 5 caracteres, 5 palavras para ser executado e voltar um ponto e vírgula no final, tá? Então nós criamos 4 tipos de variáveis, tá? O float, que são números reais, int, que são números inteiros, char, sem colchetes, caractere, apenas um caractere, e char com colchetes, com vários caracteres, tá? Eu vou dar para essas variáveis um determinado valor, um determinado dado. A nota vai valer 10. Digamos que eu tirei a nota 10 na nota. E a minha idade vai receber o valor de 22. O sexo. Lembra que eu expliquei na aula 2 que o char apenas um caractere tem que ser representado com aspas simples e também com um caractere, então masculino. E o char nome com limite de caractere eu vou colocar 5, então vou dar o valor para ele com valor de Lucas, que tem 5 caracteres, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Agora, qual que é a função que faz que o usuário consiga enxergar essas informações? A função utilizada é a função que a gente aprendeu na aula passada, que é a função de printf, tá? Aqui, esse printf é printf de entrada ou printf de saída, tá? Esse printf que nós vamos utilizar é printf de saída, porque as nossas variáveis ele tem valores, então eu vou mostrar esses valores para o nosso usuário. Se fosse ao contrário, por exemplo, nota não tivesse nenhum dado e mostrar para o usuário e ele informar o valor da nota, seria comando de entrada, tá? Então a função é printf, se a função tem entre parênteses, ponto vírgula no final. Dentro do parênteses eu vou colocar a informação: a minha nota é, vírgula, e passar o nome da nossa variável, que é a variável nota. Então eu vou colocar nota. Ctrl S para salvar. Vou salvar no mesmo diretório que eu salvei o nosso projeto, na pasta exercício 3, e salvar. Feito isso, eu vou vir aqui, botão compilar e executar, ou clicar na tecla F11. Vamos ver o resultado que vai mostrar para a gente. Compilei e olha o que apareceu para a gente. A minha nota é, mas cadê o valor da nota? O valor da nota 10. Não está mostrando. Por quê? No segundo vídeo e no terceiro, eu expliquei que para a linguagem C identificar o tipo que a variável que a gente está utilizando, ele tem que ter um identificador. Lembra?
Então, para que serve esse identificador? Esse identificador quer dizer o quê? Que a nossa variável é daquele determinado tipo. Por exemplo, eu vou criar aqui, para ficar mais fácil para vocês, um comentário. Um comentário que é tipo de variável. Quais são os tipos de variáveis? Float, int, char com colchetes. E existem para cada uma dos tipos de variáveis tem o identificador. O float é representado com porcentagem f, int, porcentagem d, char, porcentagem c e char com colchetes é porcentagem s. Então, para a linguagem C, dizer que a variável que a gente está utilizando é desse tipo float, int, char e char com colchetes, que é cadeia, temos que mostrar para ele que existe um identificador, que são esses tipos. Então, como que a gente criou a nota com o tipo da variável float, temos que mostrar para a linguagem C que é do tipo float, que é representado com identificador f. Tá? Vou salvar. Olha o que vai acontecer. Vou executar e mostrou para mim a nota valendo 10. A minha nota é 10. Ou seja, quando nós colocamos a variável para mostrar na função printf, ele não reconheceu que essa variável é do tipo float. Por isso que temos que colocar porcentagem f para identificar que essa variável é variável do tipo float. Tá. Agora eu vou querer mostrar também, deixa eu fechar a execução. Quero mostrar também a idade, sexo, nome, tá? Então tá, eu vou comentar essa linha e vou colocar printf a minha idade é, qual que é o tipo dela? Identificador da variável int é porcentagem d, vírgula, idade. Salvando e apertando a tecla F11 ou clicando aqui em cima para compilar, ele vai mostrar para mim a minha idade é 22 anos. Fechando, eu vou comentar essa linha e vou mostrar para o usuário o meu sexo. Printf o meu sexo é porcentagem c, vírgula, sexo. Salvando e compilando, mostrou o meu sexo é M, que é o sexo masculino. Comentando também e vou mostrar minha última variável, que é caractere, cadeia de caractere. Então, o meu nome é porcentagem S, vírgula, nome. Salvando e compilando, faltou um ponto e vírgula, salvando e compilando, mostrou para mim
que o meu nome é Lucas. Bom, pessoal, caso vocês confundam, e eu sei que vai confundir, então eu vou mostrar para vocês que char sem colchetes e char com colchetes tem realmente diferença. Então eu vou descomentar meu sexo, compilar novamente para vocês verem que está funcionando normalmente. E eu quero aqui que seja escrito não M, e sim masculino. Olha o que vai acontecer, vou salvar, vou compilar, e ele não mostrou nenhum resultado. Por quê? Se vocês perceberem embaixo, está dizendo que o tipo de caractere que a gente digitou é longo, é comprido, porque ele aceita apenas um caractere. Então, fechando e voltando para M, compilar para ver, ele vai funcionar normalmente. Tá, agora eu vou comentar novamente e vou descomentar o meu cadeia. Eu falei para vocês que entre chaves ele limita o tamanho de caracteres. Lembra que 5 é do tamanho do Lucas. Se eu colocar aqui Antônio, não vai funcionar, porque o Antônio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres e eu estou passando apenas 5. Se eu executar, salvar e executar, não vai mostrar nada, vai mostrar apenas os 5 primeiros caracteres. E vai falar para mim aqui embaixo também que estourou o array, que tamanho foi muito longo para o array determinado, que foi do tamanho 5. Se eu vir aqui mudar para o tamanho 7 e compilar, ele vai mostrar para mim o nome de Antônio, tá? Agora eu vou descompilar todos, descomentar todos, e eu vou executar todos de uma vez só. Percebe-se que após executar todos, ele não pula linha, ele vai sempre na mesma linha. Então fica feio para o usuário enxergar esse tipo de informação. Eu vou colocar aqui um comando aqui dentro do meu printf. Depois do identificador, eu vou colocar barra invertida e a letra N, que quer dizer que vai pular uma linha abaixo. Salvando e compilar, verificamos que a minha nota é 10 e pulou para a linha de baixo. Então vamos fazer isso para outros printf. Barra N ao contrário, barra N ao contrário. Salvando e executando, percebe-se que a informação para o usuário já está mais nítida, está um atrás do outro, um embaixo do outro. Então, a minha nota é 10, a minha idade é 22 e o meu sexo é M e o meu nome é Antônio. Então, está funcionando corretamente. Então, nessa aula nós aprendemos como criar variáveis de tipos diferentes, que é tipo real, inteiro, caractere e cadeia de caractere, e também os identificadores das variáveis, que são float para f para float, porcentagem d para int, porcentagem c, que é char, para apenas um caractere, e porcentagem s para cadeia de caracteres.
Espero que tenha gostado, pessoal. Alguma dúvida é só entrar em contato comigo. Um abraço, tchau.